Seja bem-vindo a mais um Papo-Chave, o podcast da Projeto Imóveis. Hoje com a presença do nosso amigo Ricardo, secretário de Turismo aqui da cidade, que veio conversar conosco e contar um pouco sobre o cenário turístico, sobre o que está por vir aí. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Obrigado, é um prazer. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, bater um pouquinho de papo sobre a cidade, uma cidade que eu sou apaixonado, que eu sei que vocês também são. E, afinal de contas, é por ela que a gente trabalha, é para ela que a gente trabalha, é para manter o nível, a excelência da cidade, que acaba gerando negócios, né, e qualidade de vida para todos nós. Qual o momento turístico que Gramado vive hoje? Boa pergunta. Hoje Gramado está vivendo um cenário de recuperação, eu diria, Bruna. A gente passou por um ano que eu não preciso dizer para vocês, um 2024 que foi extremamente complicado, né, para todo o cenário do Rio Grande do Sul. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente olha para os números, né, e hoje mesmo eu estava debatendo com a coordenadora do nosso Observatório de Turismo, do setor de inteligência turística da Secretaria, sobre os nossos números recentes, né? A gente fechou mais um boletim do Observatório e a gente está vendo os números de recuperação do setor, né, do turismo de Gramado. Naturalmente que boa parte desses números são números quantitativos, né, de percentual ou volume de visitação, né? Mas eu vou trazer para vocês alguns números que eu acho que alicerçam a explicação do momento que a gente está. Nós recebemos já, ao longo desses 5 primeiros meses do ano, mais de 3 milhões de pessoas em Gramado. Então, assim, vamos de novo, vamos reforçar uma cidade de 40 mil habitantes, que passou um ano de 2024, como a gente sabe que passou, meio ano sem um aeroporto. E assim, é importante frisar muito bem que esse meio ano sem aeroporto, ele cria um buraco no mercado que não é de simplesmente reabrir o aeroporto e a gente restituiu esse buraco. Não, porque o mercado de turismo ele trabalha com uma janela de venda aí na casa de 90 dias. Então, é difícil alguém ter planejado uma viagem para o ano passado, para o primeiro semestre desse ano, e o aeroporto fechou no ano passado, e a pessoa já não sabia mais, será que eu consigo ir para Gramado ou não? Então ela provavelmente mudou o destino dela em função disso, porque ela não tinha certeza se teria aeroporto ou não. Então, mesmo a partir disso, a gente tem números que estão mostrando a força do destino Gramado, né? Eu vou trazer mais alguns dados. Nós acabamos de ser citados numa pesquisa do Booking, que é a maior plataforma de venda de hotelaria, né, de aluguel de hotéis, locação de hotelaria do mundo, como o segundo destino mais buscado para o inverno no Brasil. Nós ficamos atrás apenas de São Paulo, que é uma cidade, que é a 4ª maior cidade do mundo, né? Então eu considero que a gente ficou em primeiro, porque competir com São Paulo sim. é meio que o hors concours, assim, em São Paulo. Então esses são os números que mostram, para resumir a tua pergunta, a uma frase só, Bruna, o momento do turismo de Gramado hoje é de retomada e eu acho que de reconquista. A gente está reconquistando o nosso mercado, mas com números significativos, inclusive superando 2023 já em volume. Eu ia te falar agora, porque 2023 tem alguns dados que mostram que nesse mesmo período não tinha tido visita de 3 milhões de Exatamente. Pessoas, né, de visita na cidade. É isso mesmo, a gente teve assim, porque 24, embora que a gente possa comparar com até abril de 24, porque em maio começaram as chuvas, né? Sim. Então até abril a gente tem um recorte aí. E antes disso a gente tem 23, que foi o último ano normal, vamos dizer assim, né? E os números estão superando, a gente está superando. E a perspectiva para segundo semestre? A perspectiva é a mesma, é boa, né? Porque assim, o trabalho está sendo feito nesse sentido, né? Gramado já mostrou a resiliência que tem. Eu vou dizer assim, sem falsa modéstia, mas um destino que passou pelo que a gente passou e que um ano depois é o segundo destino mais buscado do Brasil para o inverno. Quer dizer, não é qualquer coisa, sabe? Então, Sim. Isso mostra a segurança que as pessoas têm no destino Gramado. A vontade que elas sentem de viver Gramado, de conhecer Gramado, de experimentar Gramado, de se inspirar em Gramado é muito grande. E isso é trabalho histórico, é um trabalho de muita gente, mas o que está sendo feito aqui ainda reforça isso, né? É um destino muito consolidado. E agora, num contexto geral, assim, como vocês enxergam esse turismo de Gramado para um futuro próximo? Então, primeiro que é muito importante dizer, a gente acabou de falar que o Gramado é um destino consolidado, né? Mas ao mesmo tempo, é uma frase clichê, mas ela faz muito sentido, chegar no topo é até um pouco mais fácil do que permanecer no topo. O grande desafio que a gente tem agora é permanecer no topo. Então vamos lá, a gente sabe que Gramado é um dos destinos mais consolidados do Brasil. Não à toa nós somos top
5 vendas de quase qualquer operadora de turismo do Brasil e tal. E, aliás, tem um negócio super interessante nisso aí, né? Que faz parte de um processo que vai me ajudar a responder essa tua pergunta, Bruno. Quando a gente começa a falar sobre singularidade, é porque, assim, todo destino turístico, né, que caminha para um lugar de autenticidade, que é uma coisa super importante cada vez mais, né? As pessoas procuram autenticidade nas viagens que elas fazem, né? Não à toa, a gente está vendo aí, por exemplo, esse ano a gente viu a movimentação da Festa da Colônia em Gramado, a gente vê a fila do pãozinho de linguiça no centro. Isso não é só um sintoma de um público diferente, de repente o cara tá vindo, às vezes a gente pode projetar isso, sabe? O cara tá vindo e tá dando uma fila no pãozinho de linguiça porque custa R$8, e é uma boa refeição ali pro cara comer, é um público que tem menos poder aquisitivo negativo. Não. Na verdade, é o público que quer autenticidade, que está procurando uma coisa autêntica e típica da cidade. Esse pãozinho de linguiça ele não vai encontrar na cidade dele, ele vai encontrar aqui nos nossos fornos, né? Então, as cidades se movimentam para um caminho de autenticidade. E a autenticidade, quando a gente começa a tentar descortinar qual que é a autenticidade de Gramado, o que nós temos de único? O que só tem em Gramado e não tem mais em lugar nenhum? E é uma dificuldade responder essa pergunta, porque Gramado é um destino, vamos lá, e eu sei que talvez esteja assim um pouco abstraindo a pergunta aqui, mas assim, esse histórico vai me ajudar a responder essa pergunta de futuro, tá? O que acontece? Gramado foi uma cidade criada para ser um produto turístico. Diferente de outras cidades, tantas como Rio de Janeiro, como Fortaleza, como Salvador, como Foz do Iguaçu, que tem belezas naturais absurdas e culturais, e essas belezas culturais e naturais geram a atratividade turística, e a partir dessas belezas se consolidou o destino turístico. Nós não. Nós pegamos uma cidade quase que do zero, construímos ela e dissemos, nós estamos construindo um produto turístico. O turismo é um negócio. Assim como o ramo imobiliário é um negócio, o turismo é um negócio. Então, a gente conseguiu construir isso. E por que eu comecei a falar sobre isso? Porque quando a gente começa a resgatar esse cenário da autenticidade, a gente pensa, para construir esse destino, a gente teve que buscar referência na Europa. Vamos lá, o chocolate. O nosso chocolate veio de uma viagem na época do seu Jaime Praver para Bariloche, que descobriu o chocolate, comeu, podia fazer isso em Gramado. Aí a nossa arquitetura veio muito também inspirada, inclusive nas estéticas que hoje a gente tem na cidade, do Eixamel, do Bávaro. Mas assim, eu posso citar aqui o Casa da Montanha como uma grande referência estética que ditou para vários outros, né? Que seguiu na mesma pegada do seu Jaime Praver, que veio de Bariloche e lançou a Praver. Exatamente. Casa da Montanha surgiu do Lau Lau, que é um hotel tradicional. Então, e é exatamente isso. Então, assim, a gente vai vendo que a nossa planta símbolo da cidade, a hortênsia, é uma planta oriental, asiática, né? Então, a gente vai vendo que a cidade foi se construindo com muita referência de fora. Então, como que a gente acha um caminho de autenticidade se quase todos os nossos principais ícones são referências externas, né? Então, mas aí a gente chega numa autenticidade que é o que eu vou dizer para vocês que é uma das coisas que mais me orgulha falar hoje, que é exatamente o que eu acabei de trazer. A autenticidade de Gramado está na imaginação dessa cidade e do povo dessa cidade, que pensou em algum momento no passado que era possível que isso aqui fosse um destino turístico. A gente tinha todos os cenários de adversidade possíveis para que isso aqui não fosse um destino turístico. Por quê? A gente está no extremo sul do Brasil, ou seja, nós não estamos no coração, né, no sudeste, Rio, São Paulo, enfim, que é onde está a grande massa brasileira. Nós estamos a 2 horas do aeroporto, nós estamos num estado que é tradicionalmente conhecido por ser um estado produtor e não turístico, né? Assim, nós não tínhamos belezas naturais maravilhosas, e nós conseguimos consolidar isso aqui como um destino turístico dos mais conhecidos do Brasil. Então, poxa, isso é uma autenticidade, isso é uma singularidade que inspira as pessoas. E eu diria hoje que a inspiração é exatamente o que faz de Gramado ser o que ela é. Mas aí, Bruna, para responder mais objetivamente a tua pergunta, chegar no topo, a gente chegou. Agora a gente tem que se manter no topo. E para a gente se manter no topo, a gente precisa estar atento à forma como o mundo está se comportando. Porque o turismo, vou reforçar mais uma vez, é um produto, é um serviço que a gente presta. E o serviço que a gente presta é para outros seres humanos. Então o comportamento humano ele tem que ditar o que a gente está fazendo para que a gente possa gerar uma experiência positiva no visitante, para que a gente possa ter um caminho de sustentabilidade, e não só sustentabilidade ambiental, mas a sustentabilidade no seu tripé, na economia, no ambiente social e no ambiente ambiental, porque isso cada vez mais gera desejo nas pessoas.
muito viajante quer ir para um lugar onde ele sabe que ele não está impactando negativamente, que ele está gerando algum resíduo positivo, né? Então, diante disso, a gente tem feito um planejamento muito robusto nesse aspecto, né? A gente chama de Place Branding, que é um projeto que a gente desenvolveu com a N Lugares Futuros, que é uma empresa muito consolidada do Brasil, que é exatamente isso, né? O nome da empresa é N Lugares Futuros. Então, a gente traçou um planejamento para os próximos 15 anos de Gramado, que leva em consideração como que o destino Gramado pode ser resiliente para enfrentar os desafios que devem chegar baseados no comportamento que a gente está vendo no global e para potencializar as coisas boas que podem vir também. Então a gente está se preparando, olhando para frente, pensando no presente, sem esquecer do passado, porque ali está a nossa alma, né? A gente projeta esse futuro. E eu vou dizer, eu acho que a gente olhar para frente com sustentabilidade significa a gente dizer, agora do ponto de vista de números e comercial, que a gente tende a aumentar, ou melhor, diminuir a nossa sazonalidade de visitação. Eu acho que esse é um caminho natural para Gramado. Eu sempre falo que não é a quantidade de público que nos visita, mas é o quanto ele está pulverizado pelo ano, o tempo que ele fica na cidade e o ticket médio que ele tem. Eu acho que esses 3 fatores são os fundamentais para a gente chegar numa equação que equilibre oferta e demanda. Não só a quantidade de turista, mas a qualidade também. Exatamente. E o que mudou no perfil do turista que frequenta Gramado? Isso assim, a gente tem pesquisas que nos falam, inclusive, de poder aquisitivo, né? Mas assim, eu acho que não é só o turista que frequenta Gramado, eu acho que é o turista de maneira geral, tá? Primeiro que viajar é um objeto de desejo de muita gente, tá? Então, durante um tempo se facilitou muito o processo de viajar, tá? E hoje já não está mais tão fácil, né? Então isso quer dizer o quê? A gente tem visto, e o ano de 2024 também nos trouxe uma alteração, a gente tem visto uma alteração muito significativa no sentido de volume de turismo regional que concentra-se no final de semana. Então, vocês estão vendo. Sim, sim. Agora julho a gente está vendo aí, eu tive que dar 2, 3 voltas até conseguir estacionar aqui hoje. Sim, para sair daqui também. A gente leva para atravessar o centro agora, ontem, 10, 15 minutos no horário das 5 da tarde. Nem é o horário das 6, é o horário das 5 que tu já não consegue mais andar em Gramado agora. Ontem saí da secretaria, a gente sai às 5, eu saí da secretaria ontem para ir na academia, porque eu tinha um outro compromisso às 6h15. Eu saí às 5, cheguei às 5h30 na academia, que é atrás da rodoviária. Secretaria no Expo Gramado é muito próximo, porque o movimento tá bom. Mas onde é que eu quero chegar com isso? A gente nota que agora a gente está com um público mais nacional, mais consolidado, porque julho é tradicional isso. Mas antes disso, em maio e no começo de junho, a gente estava vendo muito público regional. E esse público regional, ele se concentra no final de semana. Então a gente tem uma cidade muito mais movimentada em finais de semana e uma cidade mais ociosa no começo da semana. E isso é perfil de público, Bruno, porque o turista regional, que vem de carro, geralmente, ele viaja de quinta a domingo, né? Ele pega um diazinho... Sexta-feira e vai embora no domingo. Isso aí. E o público nacional é o público que geralmente vem para ficar uma semana, porque ele já viajou 2 horas, 3 horas, ele não quer, né, de avião, mais não sei o quê, ele não quer ficar só um final de semana. Então, ele fica 4, 5 dias. Aliás, o tempo de permanência em Gramado, isso era outra coisa que a gente estava vendo no observatório hoje. A gente chegou agora em maio a ter 5 dias de média de permanência, o que é muito bom, porque o trabalho que a gente está fazendo é para isso. Porque, como eu falei antes, a média é de 4 dias. Só que 4 dias, 4 noites, né? Se a gente fala que uma é a chegada e a outra é a partida, a gente tem um dia nesses dois, né? Um meio-dia aqui, meio-dia aqui. E daí nos sobra um dia, 2 dias livres. Um, em geral, a gente acaba dividindo com o Bento Gonçalves, que o cara vai para fazer Vale dos Vinhedos ou vai fazer Maria Fumaça. E o outro a gente divide com Canela. Que ele vai conhecer, ele vai ver os pontos turísticos. Ele vai ver, então, porque Gramado e Canela, as pessoas muitas vezes nem sabem o que é o quê, né? O visitante. Então a gente precisa aumentar esse tempo para quê? Para aumentar o nosso cobertor e, consequentemente, oferecer mais tempo de qualidade do visitante para o nosso trade. Para que ele fique aqui e vá... Então, por isso que a gente vê assim, o trade às vezes reclamando, mas de onde é que estão esse número todo aí, quanta gente que está em Gramado, como é que não está vindo na minha loja, como é que não está vindo no meu... Mas é porque ele é um tempo curto e o cara está escolhendo muito bem onde ele vai, eu vou lá, eu não vou ali. E hoje a gente tem muitas atrações, né? Mais 75 atrativos só na região central. Vocês têm no observatório como saber se o público ele é mais família ou é um público mais casal?
Sim. Hoje a gente tem 50% do nosso... Não são números absolutos, tá? Mas 50% do nosso público é familiar. Familiar. E o resto, os outros 50% se dividem entre casal, entre amigos, multigeracional, excursões. Mas claro que o segundo maior é o casal. Eu diria assim que 30%. Que é onde a gente entende, assim, e vê, né, que o pessoal gosta de vir com as famílias porque tem bastante atração, né? Pra quem vem com criança. E eu já tinha te falado que eu também tinha tentado ver dos aluguéis, dos 12, e todos alugados. Todos. Então, além do hotel, ainda o Tanto Airbnb. que o turismo de Gramado, ele respinga nas cidades ao redor, né? Sim. Muitas vezes, por exemplo, os nossos amigos que estão vindo, de repente, pode ser que não se hospedem em Gramado. Pela data, né? Não à toa, a gente tem 26 mil leitos hoje em Gramado. E talvez eu esteja enganado, eu estou falando pela cidade vizinha, mas na última vez que eu averiguei, Canela tinha 6 mil leitos. Porque é isso, é o transbordo, né? O Rafael Castelli, que é o secretário de São Francisco, fala muito isso quando a gente conversa. Ele diz assim para mim, cara, eu noto quando chega para mim, é porque encheu o Gramado. Quando chega para minha hotelaria aqui, que a minha hotelaria tá cheia, a de Gramado tá 2 vezes mais cheia. Sim. Né? Porque daí o cara veio aqui. Claro que hoje São Francisco se posicionou como um destino com as suas particularidades, né? Aliás, graças ao trabalho do Rafael também. Mas é isso, assim. Por isso nós somos um destino indutor, né? Agora mudou um pouco a nomenclatura, mas durante muito tempo o Ministério do Turismo definia como destinos indutores aqueles que têm a capacidade de atrair para o seu território e do seu território pulverizar para outros, né? Eu não tenho, acho que, receio de falar que o próprio Vale dos Vinhedos, ele foi muito construído a partir de Gramado. Sem dúvida. Muito Pega bem. o público casal, né? Principalmente, né? O cara se hospeda em Gramado, ele dá uma volta ali pra ir Então, muito visitar as vinícolas. começou nesse produto que a gente desenvolveu e que foi consolidando outros. Né? Sim, perfeito. Qual o impacto do turismo para quem vive hoje em Gramado? É muito importante. Assim, bom, a gente pode falar do ponto de vista positivo, antes de tudo, que é a nossa economia é a do turismo. Mesmo quando a gente fala de construção civil, a construção civil ela existe em Gramado e ela é tão forte porque a cidade é uma cidade turística. Então, assim, 80 e tantos % da nossa economia é baseada no turismo. Acho que não preciso dizer muito sobre o impacto positivo, né? O trabalho, a força de trabalho, a geração de renda, a qualidade de vida, todas advêm muito do turismo, inclusive a segurança, né? Porque para ser um destino turístico, e esse é um dos diferenciais que a gente tem, precisa de segurança, né? Então, tudo que se investe em Gramado, tudo que se tem em Gramado é oriundo do turismo. Esse é o impacto positivo que nós temos. Por outro lado, a gente tem que avaliar muito bem, e isso eu acho que é importante a gente dizer aqui, porque mostra também que a cidade está olhando para isso. A gente precisa levar em consideração que antes do destino turístico, existe a cidade. Só se passa a ser um destino turístico quando você tem uma cidade. Eu não consigo... O destino turístico é a forma que a cidade está se vendendo, mas é uma cidade que tem pessoas morando, vivendo e tal. Então, a gente também tem que levar em consideração que o nosso morador tem que ter qualidade de vida. Então, para isso, o serviço público tem que ser bom, a gente tem que ter oferta de um monte de coisa, a gente tem que conseguir trabalhar mobilidade urbana, a gente tem que trabalhar sustentabilidade, a gente tem desafios que também são ocasionados, né? A falta de água, agora está se falando da energia elétrica. Então, assim, isso tudo tem a ver com a sustentabilidade de uma cidade que não pode, em momento nenhum, ser descuidada. A gente vê aí lugares como Barcelona, como Paris, como Veneza, como Florença, que estão criando formas de meio que coibir o turismo excessivo. Principalmente Barcelona, que é onde acontecem protestos frequentes, né, os moradores rejeitando o turismo. Mas por quê? Porque é um turismo demais, é muito. E talvez, em função desse volume, embora a Espanha seja um dos países mais inteligentes do mundo em termos de governança e tal, talvez tenha havido algum descuido ali que desencadeou essa falta de pertencimento da comunidade que está dizendo, pô, eu tô vivendo, eu tô competindo espaço, eu tô disputando espaço com o turista. Essa cidade é minha, não é dele. Então, isso vai gerando um processo que a gente brinca com o termo não lugar. E esse cuidado a gente tem que ter. E a gente está tendo. Eu acho que é muito importante que quem nos escuta, quem nos vê, saiba que a gente está tendo, a gente está planejando o Gramado para que isso não ocorra aqui. Né? Porque eu acho muito importante, a gente pode falar em números de crescimento, disso, daquilo, daquele outro, mas a gente também precisa deixar claro que esse crescimento ele tem que ser sustentável e a gente está trabalhando nesse aspecto, para que a gente tenha sustentabilidade, para que o nosso morador se sinta tranquilo na cidade, para que o nosso turista seja bem recebido o tempo inteiro na cidade, que ele experimente aqui e eu sempre falo que a missão de Gramado é fazer com que a pessoa saia daqui melhor do que entrou.
E é, então que o nosso visitante sempre consiga sair de Gramado melhor do que ele entrou na cidade, que tenha sido um momento que ele conseguiu parar no tempo e ter vivido uma cidade diferente, né, do resto do Brasil. E como o turismo se conecta com o crescimento imobiliário e com os novos empreendimentos na cidade? Eu falei antes, né, o turismo, ele é a principal mola propulsora da nossa economia. E acho que do ponto de vista de volume, a construção civil é o maior mercado que a gente tem na cidade, a maior força produtiva da cidade. E como eu estava falando, assim, por que a construção civil é tão forte em Gramado? Porque o turismo é tão forte em Gramado, né? As pessoas têm o sonho de morar em Gramado, têm o sonho de viver aqui, porque elas vivem, o turismo é projeção de imagem. Então, assim, eu me imagino morando naquele lugar, eu me imagino conhecendo aquele lugar. E quando tu conhece aquele lugar, quando tu conhece um lugar, como eu disse, que tem o potencial de te fazer parar no tempo e desfrutar um mundo diferente, tu vai querer morar naquele lugar, tu vai ter intenção de morar naquele lugar, e aí entra a construção civil, né? Então, o mercado imobiliário, oferecer condições. Porque tem mais uma outra coisa, que eu não falei, mas é super importante, e aí é uma relação mais direta ainda. Nas nossas pesquisas sobre o que o cara, o que ele gosta, o que o perfil do visitante, né? O que ele gosta de encontrar em Gramado, muitos citam a arquitetura. A arquitetura de Gramado, o charme que ela tem, gera esse sentimento de, putz, eu não tô no Brasil, eu tô em outro lugar. Né? E aí a gente tem uma relação direta com o mercado imobiliário. Né? E ao mesmo tempo a gente sente que o cliente tem uma relação de segurança também, né? Quando tu fala em segundo destino mais procurado no inverno do Brasil, 3 milhões de pessoas vindo num primeiro semestre. Se tu tá pensando em investir na cidade, automaticamente tu te sente seguro de que tu tá fazendo um bom investimento também. Né? É isso. E eu acho que mesmo temas que podem ser polêmicos, assim, né? Recentemente a gente tem discutido aí o tema da moratória da hotelaria, né? Mas acho que mesmo isso também gera uma sensação de, pô, os caras estão se preocupando com as coisas no destino, né? Com essa sustentabilidade, nesse caso falando ambiental, né? Mas eles estão se preocupando. Então, não é um destino, e eu vou dizer assim, tá? E eu não vou citar nomes de outros destinos, mas eu já cansei de ouvir gente aqui falando, pô, Gramado é difícil a gente fazer tal coisa, porque a prefeitura é mais rigorosa em alguns aspectos e tal, mas é exatamente esse rigor que faz com que nós sejamos tão qualificados, né? Então, assim, não é rigoroso, é cuidado com o lugar. E esse cuidado gera essa sustentabilidade, porque assim, vamos lá, a gente pode trabalhar, e eu acho que deve trabalhar, com um Estado livre. Assim, o quanto menos a gente tiver interferência do governo para coisas elementares, mas tem coisas que a gente tem que intervir, e essa intervenção que se faz gera exatamente a sustentabilidade, que é isso, cara, eu estou investindo agora, putz, foi difícil, algum tipo de mercado, não estou dizendo que seja aí com todos os mercados, mas assim, pô, foi um pouco difícil entrar, um parque novo, por exemplo. Um parque novo que eventualmente não seja num zoneamento do plano diretor, que seja permitido, tem que adaptar e mudar e babá. E vai dizer, putz, como é difícil, tia. Mas essa dificuldade que ele está enfrentando vai garantir que daqui a 30 anos ele continue recebendo visitante, diferente de outros destinos que daqui a 30 anos podem estar assim, sucateados porque não suportaram o excesso. Que é também, eu faço relação disso do plano diretor da cidade também. Porque eu estava no início do mês de junho, no La Hacienda, e lá tinha um casal de Torres. São moradores de Torres e vêm para Gramado. E aí e ele é construtor antigo em Torres. E a gente começou a conversar do mercado imobiliário e tal, e ele citou Torres como um bom destino no nosso litoral aqui, talvez a nossa melhor praia, né? Mais bonita, gaúcha aqui. E ele falou, uma pena que o plano diretor está fugindo um pouco do que era. Ele comentou da cidade dele. O que não é o caso de Gramado, ele disse. Porque Gramado continua agora tem 5 andares, né? Era 4. Ele continua mantendo além da arquitetura, o plano diretor está sustentável, está conservador. É isso aí. Não está deixando a visibilidade, mas não é a visibilidade, a estética. A estética da cidade mudar em função disso. Tu consegue manter um padrão e um conservadorismo que faz com que o turista enxergue de uma forma mais atrativa e entende que Gramado é diferente em relação a outros mercados. É isso aí. Claro que a gente sempre vai olhar, né? Eu fico fazendo essa observação, assim, e aí o que eu vou falar aqui é sem profundidade de pesquisa de campo, assim, de eu ir atrás de informação. Mas assim, eu fui secretário da Cultura já, né, de Gramado, durante quase 4 anos, e na cultura eu debatia muito e avaliava muito o patrimônio histórico de Gramado, né? Gramado é uma cidade com uma história recente, né? A gente sabe aí são 70 anos de emancipação política, mas a gente sabe que mais tempo do que isso de presença, né, humana aqui em Gramado.
Então a gente olha os nossos casarões antigos e tal, e começa a ver esses grupos, olha só, estão arruinando, o gramado tá mudando, tá? Mas é que essa mudança, ela é natural dos tempos. Assim, a cidade não vai permanecer para sempre como ela era, e mudar é saudável também. Desde que a gente não, como a gente acabou de falar, como tu acabou de falar, Diego, desde que a gente não descaracterize a essência da cidade, mudar não é ruim. É progresso? Inclusive a gente pode conciliar as coisas, a gente pode conciliar o patrimônio histórico com o desenvolvimento do imóvel mesmo, né? Eu acho que tem exemplos disso aí. Então, eu não vejo assim que seja Claro que tem, quando é um patrimônio histórico tombado, que tem uma preservação é outra coisa, né? A gente tem a Casa do Major Nicolete, por exemplo, né? Na esquina da Rua Torta. Mas, de maneira geral, eu acho que é isso, assim, desde que a gente não perca a essência, e nosso interior está muito preservado nesse aspecto, né? Mas acho que a cidade, ela escolheu um caminho, e esse caminho, daqui a 30 anos, 40 anos, se destruírem alguma coisa, será que vão dizer? Putz, mas tá mudando como era. É normal, a gente muda o tempo inteiro, né? O tempo inteiro a gente está mudando. E quais são os principais projetos em andamento, futuros, na verdade, que merecem a nossa atenção aqui? Eu acho que falando do ponto de vista do poder público, né, eu acabei de citar o nosso Place Branding, que é esse planejamento de 15 anos, que envolve uma série de setores diferentes da sociedade, né, mas muito baseado nesse sentimento de singularidade do destino e também da sustentabilidade, né, e de novo, não do setor turístico, mas uma sustentabilidade da cidade de Gramado, né, para que a gente possa estar preparado para enfrentar os próximos 15 anos, que é o nosso planejamento aí. Então esse é o ponto 1. Eu acho que o ponto 2 é um tema que eu não sou o maior especialista para falar, mas eu acho super importante, que é o tema da nova centralidade, né, que é um ambiente pensado, né, é uma nova cidade sendo pensada dentro de Gramado, e eu acho que isso é super importante porque a gente consegue consolidar uma área territorial maior. Hoje a gente sabe que Gramado tem um território muito pequeno, a gente vai conseguir ampliar um pouco mais a cidade, inclusive isso deve gerar uma redução do próprio custo de vida para o morador, né, porque vai ser um espaço que está sendo debatido, né, que deve ter inclusive mais áreas de moradia, enfim, então ali é planejar uma nova cidade, né, num projeto super complexo, né, mas que eu acho que é fundamental que se avalie. Eu acho que uma ideia que está começando agora, que acabou de começar a ser consolidada dentro da prefeitura, é que a Secretaria de Planejamento agora está absorvendo também um setor de parcerias estratégicas, né, então para a gente começar a pensar numa gestão um pouco menor, né, no sentido de menos mão do governo nas coisas, a gente poder conseguir trabalhar um pouco mais terceirizando algumas coisas, concessionando outras, colocar mais algumas coisas no mercado para que a gente possa investir em coisas que realmente vão importar. Então, acho que do ponto de vista da gestão pública tem um caminho longo aí que está sendo trabalhado. A própria Rua Coberta, que é um projeto que hoje eu tenho participado bastante, né, a reforma da Rua Coberta, da Praça Major. A gente não tem oficialmente, né, um avanço que eu possa dizer aqui para vocês, vai acontecer, mas eu tenho certeza que a gente está muito próximo de chegar numa resolução para que a nossa Rua Coberta seja reformada, né, para que a nossa Praça Major eventualmente seja reformada. Então, tem um monte de coisa acontecendo na cidade que entra nesse aspecto de toda vez que tu vem para Gramado, tu vai ver uma coisa nova acontecendo. Eu acho que isso é muito legal. A gente tem o próprio Natal Luz, que está completando 40 anos nesse ano, né, um quarentão aí, quase que nem a gente, né, Bruna? Mas, enfim, que vai trazer muitas novidades esse ano. Em breve vão ser anunciadas novidades. A gente tem o Clube Med chegando em Gramado, isso eleva muito a régua do destino também. Então, eu acho que redes internacionais olhando para Gramado, eu acho que a gente pode também começar a projetar. Por enquanto, o nosso foco é a América Latina, né, do turismo internacional. Até porque os números cresceram muito de visitação, sobretudo Uruguai e Argentina. Mas eu acho que a gente pode começar a projetar um turismo, inclusive, Bruna, para moradia, e aí envolve o mercado de vocês. Assim, a gente tem visto, e é interessante isso, os números do nosso observatório trazem holandeses, canadenses, austríacos, suíços, não sei o quê. E aí, assim, isso não é, de novo, não é uma pesquisa, tá? É muito mais uma apuração que eu faço, assim, que a gente faz, de pessoas que estão vindo para Gramado e estão dizendo, poxa, que lugar legal. Eu ganho em dólar, eu ganho em euro. Então aqui para mim vai ser uma barbada morar nesse lugar. É um lugar bonito, seguro, boa qualidade de vida. Por que eu não vou morar lá? Né? Então isso também tem acontecido e a gente também pretende trabalhar, né, nesse aspecto de tentar renovar um pouco, diversificar um pouco mais a nossa matriz econômica e trazer novas forças intelectuais para cá,
que podem ser de outros lugares, né? Então trabalhar essa campanha de vá morar em Gramado também é uma coisa que nos interessa, porque isso vai renovando os públicos da cidade, vai renovando as ideias da cidade e talvez vai gerando novos capitais intelectuais aqui pra gente. Complementando um pouco ali a questão do Clube Med. O Clube Med a gente sabe que vai se instalar no bairro Mato Queimado, certo? Tu falou um pouco da nova centralidade, mesmo não sendo a tua área específica, tu um pouco tu sabe, né? Sim. A questão da nova centralidade, Clube Med se instalando no bairro Mato Queimado. Essa nova centralidade tem muito a ver com o próprio bairro Mato Queimado. Talvez não com o Clube Med, mas com a expansão do bairro, né? Em si. Mas tem muito a ver com o Clube Med também. Na verdade, a região é a mesma, exatamente a mesma, né? Exatamente. E a consolidação do Clube Med vai ajudar. Eu posso estar muito louco, né? Porque aí eu não tenho procuração para falar pelo secretário Rafael Bazan, que é o secretário de Planejamento. Perfeito. Mas a minha análise externa é que o Clube Med ali vai ser fundamental para isso. Porque uma grande parte da operação é deles, né? E eu tive na apresentação oficial do Clube Med, que foi feita aqui em Gramado, pela família Sirena, enfim, e pelo Jani, que é vai ser o gerente, né? O gerente da rede. E eles deixaram muito claro o que vai ser feito ali. Então tem desde uma escola de turismo, uma escola suíça de turismo, a um hospital, né? Então, assim, é uma estrutura urbana muito forte. Ou seja, eles estão vindo para Gramado para permanecerem aqui, para gerarem uma infraestrutura também para a cidade, sabe? Então, eu sinceramente acho... E aí, logo ali, mesmo na mesma região, vem a nova centralidade. Então, aqui, a ideia é... Claro, por quê? Porque aquela região é a região que tem território ainda, né? Tem área para poder fazer isso, né? Então, uma coisa está muito relacionada com a outra mesmo, assim, o Clube Med com a nova centralidade. E essa nova centralidade, a dimensão dela é muito grande, né? Porque se só o Clube Med adquiriu uma área de 200 hectares. Eu não sei, hoje o centro de Gramado em si, o miolo aqui do centro de Gramado deve ter, pela última informação, acho que 65 hectares. E essa nova centralidade, ela vai ter 900 hectares, é a expansão dela. Em 900 hectares, o bairro todo. Contexto. Mas a nova centralidade de área urbana, pelo que eu entendi o Wikicats falando num certo momento, tem 100 hectares que são destinados para essa nova centralidade. Esses 100 hectares não são juntos, tá? São áreas específicas. Zoneamentos, assim, isso eu sei, assim, porque isso eu acompanhei e tive algumas reuniões sobre o tema. São 3 zoneamentos diferentes. Imaginem o seguinte, tá? A gente está construindo uma nova Gramado. Sim. É um novo lugar de Gramado, mas que é baseado em Gramado. Então são 3 lugares diferentes, 3 zoneamentos diferentes dentro desse local. Uma vai ser uma área de baixa ocupação. Tá? Então a gente pode considerar o quê? Que vai ser um condomínio, vai ser um Aspen, um Alphaville, um bairro. A outra é de média ocupação, a gente pode dizer o quê? Um bairro Floresta, um Planalto, um Bavária, que mistura um pouco comércio com residência. E a outra é de alta ocupação, que a gente pode considerar o centro. São essas 3 áreas. Esse centro específico, na verdade tudo isso está sendo planejado. Então, a gente vai ter, dentro do projeto que está sendo desenvolvido, né? Na área central, a principal rua, ela vai ser uma rambla, que vai ser pensada para receber também eventos. Então, assim, diferente do que a gente fez aqui, que a gente colocou o evento no centro da cidade e depois a gente tem que ir ajustando, essa área está sendo pensada para comportar o evento já. Então, é a área peatonal, a área de trânsito e a área que pode receber os eventos. Perfeito. Aí tu tem um anfiteatro na área central, né, que tem vista para um vale maravilhoso, é lindo, assim, o projeto é lindo. E claro que é complexo de desenvolver, como tudo que pode revolucionar, né, em algum aspecto. E a gente poderia citar, e talvez eu esteja falando uma grande bobagem, tá? De novo, de alguém que não é da área do planejamento de cidades, né, do urbanismo. Mas talvez a gente possa relacionar com um processo parecido com o que Las Vegas fez de urbanismo, né? Que tinha a Old Las Vegas e depois veio a nova Las Vegas, que era exatamente porque a cidade começou a ficar, né, sufocada e tal. É claro que não é o mesmo perfil, nós não queremos o perfil de Las Vegas, nós não queremos não somos isso, né? Mas acho que do ponto de vista urbanístico é um pouco isso, assim, tu projeta uma nova cidade, porque a cidade que já existe hoje, ela já está chegando no limite territorial, né, de ocupação e tal, e agora a gente tem uma outra área que a gente pode expandir para melhorar a qualidade de vida, para ampliar. E diferente de Las Vegas, nós somos uma cidade pequenininha, né? Então, muita gente pode achar, putz, mas em Las Vegas, a Las Vegas agora não é mais nada, e todo mundo só quer saber da nova Las Vegas, né?
Mas aqui é tudo pequenininho. Então, assim, tu tá aqui, tu vai andar, de 15 minutos tu vai estar nessa parte nova, né? E nem não dá 15, eu acho. Pois é, então, assim, o nosso interior, aliás, é lindíssimo. É lindíssimo. Sim. Eu falo pro Diego, quando a gente vai pro Mato Queimado hoje, né, que a gente passa ali a Expo Gramado, já tem aquele monte de prédio até ali até no bosque ali, já tem muitos prédios, mas quando a gente vai adiante, que a gente vai quase exato, até quase ali no Golfe ali, como é bonito aquilo tudo. Eu falo pro Diego, a gente fala assim, nossa, quando vier o Clube Med pra cá, as pessoas não têm noção Vai oxigenar, né? de como é bonito. O que é interessante do Clube Med, né? A gente fala no Clube Med, o Clube Med tá tramitando o projeto da prefeitura e tal. Saíram as licenças, né, que a gente ficou sabendo ali, mas isso é pro futuro. Não é tão pro futuro. Eu tenho um amigo meu que é chefe de cozinha do Clube Med. Conheci ele. Gabriel? Gabriel Fraga. Isso aí, ele é meu amigo de infância. Falei com ele, ele tava em Gramado. Isso, foi aí que eu conheci ele. Aí eu tomei um café com ele e ele comentou, cara, eu tô me desligando ele tava em Trancoso agora. Isso mesmo. Eu tô me desligando de Trancoso, se desligou ontem, se despediu ontem lá. Eu tô me desligando de Trancoso e já estou assumindo aqui. Mas tu tá assumindo o quê? Ele, não, cara, a gente já começa um trabalho agora a partir do final deste ano de 25. Nós já vamos ter estrutura ali, ele já vai começar aqui, já a desenvolver pesquisar o projeto. mercado, isso aí. E fazer as pesquisas porque a previsão deles é final do ano que vem o hotel tá pronto. Isso aí. Final do ano que vem. O hotel. Rápido. O hotel. O hotel, sim. Tem a pista de esqui, tem o parque, tem não sei o que e tal. Mas o hotel, a previsão deles, medida, né, pelo Janik mesmo, que é o gerente, e dito lá, e todo mundo tá falando, é que agora eles já estão vendendo. Já estou vendendo reserva pro hotel. Eu lembro que esses dias, se não me falha a memória, tu recebeu, acho que um prêmio que tu escreveu, a Linha Bonita. Isso, podia falar um pouco para nós sobre isso? Nós escrevemos, exatamente, assim, vamos lá, nesse projeto de interior, né, que a gente está falando do interior ser tão lindo, nós ali na Secretaria somos muito defensores do nosso interior, porque é um produto diferente de Gramado, né, é isso que a gente estava dizendo antes, vamos aumentar o tempo médio de ocupação da cidade, né, de permanência do visitante na cidade. Como? Com produtos novos. O cara tem que saber que ele tem que ficar 1 ou 2 dias a mais aqui. Tá? E como que ele vai ficar 1 ou 2 dias a mais? Se a gente tiver novos produtos sendo desenvolvidos. E o nosso interior, ele ainda não é tão trabalhado. A gente mapeou mais de 70 atrativos turísticos no interior de Gramado. Nós temos 75 na região central e mais 70. Claro que desses 70, nem todos são, assim, vamos dizer, atrativos. Tem o cara que aluga a casa dele por Airbnb, mas são 70, tá? E em territórios diferentes. Então, casualmente, essa semana mesmo, a gente começou um trabalho com uma consultora que foi ontem, se reuniu com vários grupos do interior para a gente começar a consolidar o turismo que a gente chama de base comunitária, ou seja, um turismo que é gerido pelas próprias pessoas daquele lugar e de territorialidade, ou seja, a gente quer criar uma marca para o turismo do interior de Gramado, promover esse turismo, criar sinalização autoguiada para as pessoas poderem conhecer aquilo ali, sem precisar fazer parte de um roteiro, né? Ela pode, como tem o Caminhos de Pedra em Bento Gonçalves, aliás, Bento Gonçalves é referência nesse assunto, né, de turismo de base comunitária, gerido pelos próprios moradores, né? Caminhos de Pedra, Vale do Vinhedo são exemplos desse aspecto. A gente quer que isso aconteça em Gramado aqui, né? E aí, dentro desse projeto, a gente identificou uma oportunidade que é as vilas turísticas da ONU, que são vilas mundiais de turismo, que são reconhecidas pela ONU, né, pela Unesco. E nós inscrevemos o projeto, montamos o projeto enquanto Secretaria de Turismo, junto com essa consultora, que é a que está aqui fazendo esse projeto conosco, que é a Lutomé. Escrevemos o projeto, juntamos e reunimos os dados da Linha Bonita, que é uma referência no nosso turismo, inscrevemos e fomos absorvidos, fomos abraçados, né, fomos chancelados pelo Ministério do Turismo, que então nos colocou como finalistas desse prêmio, desse selo, desse título, né, e agora indicados então para a Unesco. E aí agora tem que saber se a Unesco vai acolher a nossa candidatura, né? Mas mesmo que não acolha, a nossa intenção não era ganhar, nunca foi, né? Sim. A nossa intenção era dar luz para esse território, era colocar o holofote no território do interior de Gramado e que as pessoas vissem a imagem, isso aqui é Gramado, ali é bonito, como é que eu não conheço? Eu conheço só Gramado do centro, né? Da arquitetura, dessa arquitetura aqui, do parque, não sei o quê. Como é que eu não conhecia essa região de casarões antigos, né? Da colônia da cidade? Então essa é a nossa ideia, foi a nossa ideia com esse projeto. Né? Você sabe que os nossos clientes, quando eles passam a morar em Gramado, ou quando eles começam a frequentar Gramado, eles sempre pedem pra gente, agora tu indica lugares pra gente ir
que é aquele que a gente já não quer mais como turista, sabe? Não é aquele restaurante no centro, na borda, que a gente quer conhecer as outras Algo coisas. diferente. Algo diferente, como gramadense mesmo. E aí a gente vai dizendo, olha, tem isso, isso. Eles não têm ideia do quanto o Gramado é bonito, o nosso interior, né? E aí tu vai dizendo, olha, tem... Mas é... E aí tu vai indicando eles para conhecer o que eles não veem nesses 2 dias em Gramado. Eles ficam mais encantados ainda, porque Gramado é ainda mais bonito quando eles conhecem Gramado como o gramadense conhece, né? Sem esse olhar do turista. É isso. Uma vez eu estava conversando com um diretor do Turismo de Portugal, Bernardo é o nome dele. E aí a gente estava num evento da Azul, da Azul Viagens, lá em São Paulo. E aí a gente conversa vai, conversa vem. Eu disse, tu conhece Gramado já, Bernardo? Ele disse, conheço. Eu estive lá várias vezes pelo Festures, né? E aí ele disse, cara, eu acho bonita a cidade, mas me parece uma cidade meio sem alma. Eu fiquei bravo com o cara, né? Como assim sem alma? Tu tá louco, tchê? Como assim vai falar isso pra mim? E aí ele me explicou o que ele quis dizer com sem alma. E não que eu tenha dado razão, acho que não, tá? Ele não soube procurar, talvez. Mas é porque o que ele viveu? Ele viveu uma Gramado que é uma Gramado bastante turística e que é pensada para o turista. Então o que acontece? Quando ele fala sem alma, ele quis dizer assim, cara, e aí ele me explicou, ele disse, eu não encontrei nenhum lugar onde eu sentei lá e veio o tiozinho que era neto do não sei o quê, que tá ali há não sei quanto tempo, que vai te falar sobre a cidade, blá, 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 blá. Claro, provavelmente ele foi em restaurantes que são muito voltados ao turista e que tem uma rotação muito grande de pessoas no centro. Ele viu uma Gramado mais comercial. Eu falei pra ele, eu disse, cara, tem muitos lugares assim na cidade. Tem muitos lugares assim, mas é que tem muitos lugares na cidade. Então, às vezes, tu foi em lugares que não tem. Mas assim, se tu sentar, sei lá, mesmo a gente falou antes do pãozinho de linguiça da Praça das Etnias. Cara, aquele cara que tá ali vendendo pãozinho, aquilo ali é um símbolo da cidade. E se tu começar a conversar com ele vai te contar da 5ª geração dele, sabe? Se tu for sentar, se tu for comer um pastel do Beloto na rodoviária, tu vai encontrar isso. Se tu for no salão do Zé Barbeiro, tu vai encontrar isso. Café Coronel Fiorese. No Hotel Fiorese, tu der a sorte de encontrar com o Celso ou com o Felipe, eles vão te contar isso tudo. Se tu for na Casa Mutoni, que tiver os 3 ali, os meninos, os filhos, Então tu tem muitos aí tu vai na linha Bela, lá que tu pega aquela parte da linha bonita ali, todos eles vão contar esse contexto. Quando vem alguns amigos meus, tô chegando em Gramado e vamos almoçar ou vamos jantar. Eu procuro, normalmente na janta não, porque daí tu fica mais pelo centro, porque o interior, né, de noite já não é tão atrativo. Não é tão atrativo em função de não ter tanta luminosidade, o pessoal fecha. Mas durante o dia, almoço principalmente, eu procuro levar a sair do centro, porque o centro eu sei que eles já conhecem. Sim. Eu procuro levar pra fora. Isso aí é ótimo, cara. Aí tu dá a sorte, às vezes, de ir lá no Olivas de Gramado e tá o Pedro Bala lá. Sim. A gente dá uma aula sobre a cidade e te conta tudo, cara, enfim... Então é isso, assim, a gente tem isso, mas talvez a gente precise botar, como eu disse antes, mais holofote nessas regiões específicas, né? E esse é o processo, assim, da autenticidade mesmo, né? A gente mostrar uma Gramado um pouquinho diferente, que existe, a gente sabe que é linda. No ano retrasado, a gente esteve na Toscana. E era meu sonho conhecer a Toscana. Pô, Toscana é maravilhoso e tal. Quando a gente chegou lá, a gente alugou um carro, e aí a minha noiva disse assim, mas é isso aí. A linha bonita é mais bonita. E aí eu disse, tá, tudo bem, talvez seja um pouco de exagero no sentido de que a Toscana tem uma hype, né, e tem as vinícolas. Claro, a gente deu azar também, porque a gente era começo de outono, final de outono, então as vinícolas estavam muitas fechadas, né. Mas do ponto de vista estético, é verdade, assim, o nosso interior, ele não perde, assim, em estética, em tu tá andando por aquilo ali, se sentir nesse lugar de acolhimento, com a natureza bonita, com a casinha antiga, com aquelas paisagens. E às vezes é só o nosso olhar que tá destreinado para notar isso. Tu passa tantas vezes ali que já virou literalmente paisagem, né? E, pô, alguns lugares que tu passa menos e tu começa a olhar com mais atenção e diz, putz, cara, eu moro nesse lugar, tchê. Sabe? Então, é por isso que a minha vida inteira, morei em Gramado, e aí às vezes as pessoas me perguntam, tu tem vontade de sair? Eu não tenho. Eu não tenho vontade de sair daqui. Eu tenho um amigo que passou 38 dias na Europa fazendo um tour, ele e mais amigos, assim. Disse, como é que foi lá? O que tu achou e tal, né? O que tu trouxe de insights dele? Não, insights tu até pega vários insights bons, mas nada comparado a estar em Gramado. Cara, e eu vou te dizer... Atendimento. Várias outras coisas que compõem, não é? Às vezes só a imagem, a figura,
ou o lugar onde é que tu tá passeando, né? Às vezes a maneira com que as pessoas te atendem Exatamente. e te recebem, né? Exatamente. Esse nada como estar em Gramado, dizer. É tão bom voltar pra casa e dizer. E é exatamente, sabe, que eu noto muito isso, cara, muito mesmo, assim, a gente viaja pra fora, óbvio, talvez por perfil e tal, né, mas viaja pra fora, tudo bem, tá, tem um acolhimento legal, assim, e tem muita coisa de inteligência que a gente tem que trazer como referência, né, de criatividade, de novas tecnologias, de inteligência de setor, isso, mas, agora, eu concordo com ele, cara, eu acho que do profissionalismo da entrega turística, cara, no Brasil tu não encontra, isso é certo, assim, pô, tu vai para destinos extremamente consolidados e às vezes pensa, cara, isso em Gramado jamais aconteceria. O nosso hotel que a gente ficou, o nosso hotel que a gente foi a São Paulo, a gente ficou num hotel que tu não faz ideia o inferno que era para acessar o apartamento. A gente alugou ele. É que lá, na verdade, não era bem uma hotelaria, ele é um prédio feito para investidores para Airbnb. Entendi. Booking Airbnb. Tipo Mas é um prédio com toda uma infraestrutura. É a Vitacom que constrói lá, eles são especialistas nisso, né? Prédio maravilhoso, foi locado lá já para não passar trabalho. E eles tinham alguma deficiência com a parte de abertura ali, da segurança. Quando a gente chegava na portaria, Chegava na portaria, travava. tu não conseguia entrar. Bem Porque complicado. não era o teu nome, ou porque não era a tua face, ou porque não era a tua Daí tu identidade. ficava em São Paulo, Sim, fora do negócio. as mulheres pra fora, com a bolsa, com o celular na mão, tendo que procurar. Perigoso, né? Então, ali eu acho que eles falharam bastante. Assim. E o que eu digo assim, em Gramado, isso não aconteceria porque primeira vez que eu ia tentar acessar o apartamento, alguém ia vir te atender. O Sim, responsável por aquele Airbnb, ele ia vir te atender. Ele não ia deixar tu no celular, Ricardo, entendeu? Ele não ia te deixar no celular tentando resolver sozinho. Ele ia vir te atender, ele ia vir abrir a porta pra ti. Da cidade pequena, acolhedora, né, que tem esse carinho. E olha que interessante, a Florença, eu acabei de falar da Toscana, né? Mas Florença fez agora, recentemente, um decreto, uma lei, enfim, que está proibindo, eles chamam de cacifo, né? Tu aluga por Airbnb um apartamento lá, tá? Diferente de Nova York, de Barcelona, que proibiram o Airbnb, lá eles fizeram o seguinte, no centro histórico de Florença, que é maravilhoso, né? Tem aquelas pessoas que colocam na caixinha de correio um cacifinho, assim, tipo uma caixinha com cadeado, e deixam a chave ali pra ti e te mandam a senha no aplicativo, e aí tu bota lá a senha e tira a chave, porque daí a pessoa não precisa ir até para lá te receber, até lá te receber. E agora a Florença tá proibindo isso. Tu não pode mais deixar, tu tem que receber o visitante. Por quê? Porque tu tem que orientar o visitante e tu tem que ter uma logística que não seja tão facilitada assim para não ter tanto volume de visitantes locando o Airbnb na região histórica, porque é patrimônio mundial da Unesco, né? Então eles estão tentando tomar esse cuidado com o Airbnb, que é o que a gente já tem aqui muito, né? Sempre vai ter alguém que vai te receber, alguém que vai te orientar, que vai te dizer, que vai te indicar, que vai te dar um abraço de boas-vindas, sabe? Então, e claro que tem isso em vários lugares do Brasil, mas eu acho que num nível de profissionalismo e de tanta gente comprando essa ideia, que é o que eu falei no começo, né? A gente construiu uma cidade turística e o mundo junto com a gente acreditou nisso. Acreditou que nós somos uma cidade turística e comprou essa história junto com a gente e participou disso. Então, a comunidade entendeu isso, né, há muito tempo e abraça essa causa, né? Deixa eu só te fazer voltar lá na revitalização. Quando tu falou em revitalização da Rua Coberta, eu me lembrei da revitalização do Lago Joaquina. Tens alguma previsão? A gente já viu algumas imagens de projeto e tal, né? Sim, casualmente eu falei com alguém sobre isso essa semana mesmo, assim. Foi entregue o projeto. Eu acho que deve ir para licitação nos próximos 2 meses no máximo aí, então deve começar esse ano ainda a reforma, assim. Aquilo ali foi um objeto de um concurso público de arquitetura, o primeiro que foi feito na história da cidade. Me orgulho de ter participado, ter sugerido essa ideia, ter ido atrás das primeiras reuniões, porque tem um recurso que está parado para isso, né, de uma operação urbana consorciada, um TAC que foi feito com uma rede hoteleira. E então tem o dinheiro, tem o projeto já feito, agora estava na fase de elaboração dos projetos complementares, e aí deve começar, então em breve vai ser mais uma das coisas que eu esqueci de falar antes, mas que vai dar uma mudada também no centro da cidade, né, porque o parque... E assim, levando muito em consideração que um dos pedidos muito essenciais que a gente fez foi, tudo bem, a reforma tem que acontecer, mas aquilo ali tem que continuar sendo um equipamento que as pessoas queiram acessar, porque eu trabalhei na Secretaria da Cultura, como eu falei,
E a Secretaria da Cultura é ali. Então eu via muito que aquele ali é um dos últimos lugares que tem uma convivência muito sadia entre o morador e o visitante. É muito assim, é 50-50, sabe? 50% das pessoas sentadinhas tomando chimarrão e 50% das pessoas fazendo foto de frio, sabe? Mostrando que é visitante. Então é um lugar super legal, assim, é um refúgio do centro da cidade. É uma atmosfera legal ali. Eu gosto bastante daquele lugar. Para encerrar o nosso podcast, tem alguma novidade ou algo ou relacionado ao turismo ou ao próprio gramadense, de novidades vindo para Gramado, que a prefeitura esteja fazendo, alguma coisa assim que tu possa nos contar de primeira mão, alguma coisa nesse sentido? Não. Eu acho que as novidades a gente já falou aqui, né? Isso tudo que está sendo trazido para Gramado, o prefeito tem participado muito também, né, das articulações sobre o aeroporto, né, o de Vila Oliva, mas também tem se debatido muito o aeroporto de Canela, né, o aeroporto de Canela sendo trabalhado de uma maneira um pouco mais, a gente tem brincado assim, mais gourmet, né, um aeroporto mais boutique, para receber voos comerciais de volume menor, ali os ATR, que a gente chama, né, para 72 pessoas, enquanto o Vila Oliva seria um aeroporto de maior porte e capacidade, né, e eu acho que em breve vai se desenrolar para começar finalmente essas construções, acho que essa é uma grande novidade, né, mas eu acho que do ponto de vista mais do turismo, assim, imediato, cada pouco tem alguma novidade na cidade, né, a gente vai vendo as coisas acontecendo, eu tive recentemente no lançamento de mais um empreendimento aí, que vai ser o Castelo de Gelo, né, do Duquini, do Will, enfim, do Grupo Hector, da Paula, que é mais uma atração, assim, que eu acho super bacana nesse universo lúdico infantil, né, infanto-juvenil, eu diria, talvez, familiar. E, então eu acho que é isso, assim, Gramado está o tempo inteiro se renovando, o privado está sempre olhando com muita atenção para a cidade, o poder público tentando equilibrar isso tudo, né, e eu acho que assim a gente vai reinventando o destino. O Luia, o vice-prefeito, tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, tu pode ir para Gramado todos os anos, uma vez ao ano. Sempre que tu for, tu vai encontrar uma coisa nova. Nós moradores não conseguimos acompanhar e visitar tudo que tem de novo. Eu mesmo não conheço muita coisa. Muita coisa. Outro dia o Dudu mesmo, falei dele agora, do Dudu mesmo. Disse, cara, porque tu já foi em tal restaurante na Era do Fogo, que foi o último que ele lançou. Eu disse, Dudu, eu não fui em nenhum dos teus restaurantes. Mas eu não acredito, tu tem que ir pra tu saber do que eu tô falando e tal. E é mesmo, o cara não consegue, é muita coisa mesmo, muita coisa. Hoje, se tu for contar em opções gastronômicas, parques e coisas, uma família que vem passar 15 dias aqui, não conhece um terço. Eu tenho um quinto. É muita coisa. E esse, então, foi mais um papo-chave aqui da Projeto Imóveis. A gente agradece imensamente a presença do Ricardo. Obrigado por ser essa pessoa gentil, por compartilhar na íntegra todas as informações conosco. Para nós é muito importante a gente conhecer, entender da sequência do que o município, né, tem de visão de futuro, para que a gente possa trabalhar da melhor maneira, também vendendo Gramado, né? Porque afinal de contas é o que a gente faz todos os dias. É apresentar Gramado para as pessoas, para o Brasil, né? A gente atende muita gente de fora do estado e que tem bastante dúvida às vezes sobre Gramado, como é que tá, principalmente com a questão do que tu falou, do que aconteceu ano passado. Às vezes o pessoal não sabe como tá essa retomada, e eu acho que tudo que tu compartilhou com nós aqui hoje vai ser muito importante, inclusive para nós, conhecimento, para a gente poder levar essa informação adiante, né, do que está acontecendo com o turismo hoje, dessa retomada, enfim. Então fica a nossa gratidão aí pela tua presença, Ricardo, muito obrigado. Imagina, eu que agradeço, obrigado Stefano, obrigado Diego, obrigado Bruna, prazer participar aqui com vocês, falar um pouquinho, como eu disse no começo, de Gramado, né, eu acho que para a gente ter, Gramado foi uma cidade construída a partir da colaboração mútua entre comunidade, entre poder público, entre sociedade civil, entre iniciativa privada, e acho que compartilhar a informação é também convidar, né, para que vocês estejam junto com a gente nesse processo, né, de reavaliação de algumas estratégias de Gramado, mas de construção de soluções, né? Então é sempre um prazer compartilhar. O quanto mais gente souber aquilo que está acontecendo na cidade, melhor é para o destino. Então sempre estou à disposição de vocês aí. Grande abraço, bons negócios, né? Acho que juntos a gente vai sempre fazendo uma cidade melhor. Valeu. Isso aí. Valeu, sucesso. Obrigado.